E aí, Bom, encerrada a votação. Parece que a gente ensaiou agora, falamos junto. É, Encerrada a votação, o juiz vai redigir a sentença. exatamente. Aí a competência dos jurados e até a incomunicabilidade acabou. Né? Eles não são responsáveis por mais nada, eles não vão fazer mais nada, só vão assinar os termos, as atas e pode ir embora. Né? A competência para aplicar aquela decisão dos jurados passa a ser do juiz. Né? Perfeito. Ele vai, em caso de absolvição, ele vai fazer uma sentença curtinha ali, absolvendo, de acordo com a resposta dos jurados aos quesitos, né, absolvo o réu das imputações. Ponto. Em caso de condenação, aí obedecidas as balizas das qualificadoras que foram admitidas ou não nos quesitos abaixo daquele quesito genérico de absolvição, é que o juiz vai aplicar a pena, ele vai aumentando a pena conforme foi admitida a qualificadora e vai subtraindo pena conforme foi admitida a tese de defesa que diminui pena, correto, Neto? Correto. Assim como ele pode também valorar a minoridade relativa, se o réu tinha menor de 21 anos, A ou se o confissão, réu é reincidente, ele vai aumentar a pena. sim. Ele pode também atribuir Circunstâncias genéricas de aumento de pena. sim, uma redução, por exemplo, o réu confessou. Normalmente, quando o réu é reincidente, a gente orienta, né? Quando não tem Sim, outro jeito, confessa, porque a confissão compensa a reincidência e a sua pena não vai ficar tão grande. Sabemos que nem sempre é possível a absolvição, e nós, como já temos muitos plenários nas costas, né, Felipe, sabemos bem sim. disso, que às Uhum. vezes uma qualificadora já é uma grande vitória. E a gente Exato. calcula a pena, a gente tem que trabalhar em cima disso, porque ainda que a gente possa discutir a dosimetria da pena em sede de apelação, Uhum. a gente sabe que não é fácil. Né? E se tratando Sim, de tribunal do júri, não é fácil. sim. E um exemplo dessa de tese de apenas afastar uma qualificadora foi o caso da Elise Matsunaga. Né? A tese de defesa era exclusivamente afastar a qualificadora se eu não me engano, Motivo fútil? Meio não do cruel? motivo, do meio cruel, Meio exatamente, cruel, porque meio falavam cruel. que ele tinha sido Ela tinha esquartejado sido ainda morta. vivo, tal, o trabalho da defesa do Dr. Luciano Santoro foi brilhante no sentido de provar que não, que o cara já estava morto quando ele foi esquartejado, e aí afastou essa qualificadora e a pena diminuiu Bastante. abruptamente, né, por conta disso. Bom, Enfim, o são as juiz teses de sentencia, defesa. O juiz sentenciou. lê a sentença em plenário. Um detalhe, Neto, os jurados absolveram o réu. Só que o juiz está convencido de que foi o réu, de que ele tinha que ser condenado. Ele pode condenar divergindo dos jurados? Nunca. Perfeito. Jamais. O juiz. Exatamente. Felipe, qual é o apelido do juiz no plenário do júri? Do que a gente chama de juiz no plenário do júri? Samambaia. Samambaia. É uma samambaia que fica pendurada ali. Fica lá, Não exatamente. apita nada. Ele vai Uhum. calcular a pena de acordo com o que os jurados decidiram. Exatamente. Vai É isso obedecer aí. o comando dos jurados. Samambaia jurídica. Exato. E aí ele prolatada a sentença, as partes já saem intimadas e aquele que não ficou satisfeito pode recorrer, certo? E, como já dissemos, a decisão dos jurados é soberana. Não adianta você falar, olha, a defesa ou o Ministério Público, né? A defesa Uhum. discorda do que o jurado. A defesa acha que o jurado errou. Então, mostra que o jurado. Você só consegue anular o júri se você Exato. mostrar que o jurado julgou manifestamente contra a prova dos autos. Ou seja, que não havia prova nenhuma naquele sentido, mas o jurado julgou. E Exatamente. normalmente, sabemos, não é, Felipe, que Essa normalmente tese existe prova de recurso é difícil. dos dois lados, né? Exato, sempre, né?
é uma tese bem difícil de ser acolhida, de ser trabalhada em apelação, né? A Muito decisão dos difícil, jurados contrária à prova dos autos. muito Mas, difícil. às vezes acontece, né? E acontece para os dois lados. Em caso de absolvição, também, às vezes, reforma e vai para novo julgamento. E, Sim, geralmente, quando tem essa anulação, né, por decisão contrária à prova dos autos, o segundo júri, o resultado é invertido, né? Não é regra, mas é o que geralmente acontece. E, eventualmente, sempre vai ter um terceiro, né? Porque você teve um júri a favor, um júri contra, o tribunal também é bem capaz de anular, né? Os júris que eu participei que tiveram esse tipo de anulação por decisão contrária à prova dos autos acabaram em 3 plenários. Aí sim. o tribunal manda ali um tiratema, fala, não, faz mais um aí só para a gente ter certeza de quem está com a razão, e julga e faz mais um e o bicho pega. Eu acho que cabe um comentário, a gente já está com o tempo mais que estourado, cabe um último Sim. comentário, um último não, cabe mais um comentário. Uhum. Eu tô fazendo um curso e um dos professores, ele é presidente do Tribunal do Júri de Curitiba há 14 anos. É o Certo. doutor Daniel Ribeiro Surdi de Avelar, excelente juiz, excelente professor. E eu achei bacana o que ele disse, com toda essa bagagem que ele tem de Aham. presidente do Tribunal do Júri, ele disse o seguinte, que ele é a favor do júri, assim como nós somos, e que ele confia no júri, que ele, como Uhum. juiz, em 90% das decisões que ele presidiu, ele Uhum. daria a mesma decisão dos jurados. Isso Que é legal. fundamental. Que bacana. Que bacana. É, Isso é importantíssimo, né? Você ter um depoimento de um magistrado nesse sentido que você valida a instituição do júri, né? Tem muita gente contra, mas eu acho que eu acho, já disse mais de uma vez que eu acho que não devia existir o direito penal, mas que tudo deveria se resolver na esfera civil. Mas existindo o processo penal, eu acredito que a competência do júri deveria ser muito maior, muito mais abrangente. Talvez as injustiças ocorressem menos. pode ser, pode Tá? ser. Dá o que pensar. É bacana porque você vê que a Sim, sim. sabedoria popular, ela Uhum. existe e funciona. Sim, sim. Vamos, Mesmo vamos. quando condena um cliente nosso, né, Felipe? Sim, Aí exatamente. você fala que não funciona. Exatamente. A gente fala que não funciona, que não devia existir o processo penal. É, brincadeiras à Vamos. parte, mas a gente respeita porque a gente sabe da importância disso tudo. Exatamente.